Boa tarde, galerinha. Vamos iniciar nossa revisão de literatura, capítulo 1, literatura, a arte da palavra, e o capítulo 2, literatura e realidade, representação e invenção. A gente vai iniciar fazendo a leitura desse poema. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário, que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras, porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Bem, o que nós podemos observar é que há uma forte crítica nesse poema. Várias críticas, inclusive a social, quando ele cita que não cabe no poema o arroz, o feijão, o gás, que são elementos chaves da subsistência do ser humano. São partes indispensáveis para que o homem sobreviva. É necessário. Então ele deve fazer aqui uma forte crítica, sim, ao modelo vigente de política da época em que ele viveu, 1963. Ele diz aqui, o funcionário público não cabe no poema com seu salário. Ele critica o salário de fome, quer dizer que é um salário pouco, é um salário que não seja suficiente para ter aqui acesso à necessidade básica do ser humano. Quando ele diz o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras, não cabe espaço para o operário que, embora seja uma profissão importante e sobretudo na época, mas o que ele deixa claro aqui, a crítica, é que é uma profissão que não é valorizada, embora seja tão importante o trabalho do operário, sem dúvida. Aqui a gente vê porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago. Por que o homem sem estômago? Aquele homem que não sente fome, ou seja, o homem diferente, que passa necessidade, que ele explica aqui nas outras estrofes, o operário, o funcionário com um salário pequeno. Aqui a gente também subentende que quem passa necessidade, com certeza são pessoas mais humildes. Aqui a mulher de nuvens, ou seja, não é a dona de casa, é aquela mulher idealizada, aquela mulher sucerana. A fruta sem preço com certeza não é aquela das feiras. Possa ser aqui uma metáfora, a fruta ser o desenho em uma obra de arte. O poema, senhores, não fede nem cheira, porque no fim ele chega a essa conclusão, porque ele não quer tomar a decisão pelo leitor. O poema não fede não cheira, então ele quer que a gente leia o poema e nós tenhamos o nosso posicionamento, nosso ponto de vista com relação ao poema. Ele quer que o leitor decida a posição. Então ele diz, não fede nem cheira, para não interferir aqui na decisão que o leitor deva se posicionar, tomar diante da leitura. Então, voltando aqui ao nosso assunto, a gente tem essa temática aqui, literatura, arte da palavra, realidade, representação e invenção. E aí é importante a gente compreender que a literatura, ela é sim uma arte, não uma arte qualquer, uma arte que está voltada para a prosa, que são textos em parágrafos, e os versos, poemas.
Então, a literatura é a arte da palavra, enquanto esta palavra não estiver em seu sentido real, ou seja, a palavra vai estar no sentido conotativo, sentido figurado. E assim, nós nunca vamos poder ler um texto literário como se lê um texto jornalístico, porque tudo o que o autor coloca em seu poema parte sim da sua subjetividade, ou seja, as impressões desse mesmo autor sobre a vida, sobre experiências passadas com ele, sobre temas sociais, políticos, amorosos, e sem dúvida vai mexer também com a subjetividade do leitor. Ou seja, para ler um texto literário e compreendê-lo acima de tudo, o leitor precisa mexer com as suas emoções. E por isso a literatura, a arte da palavra, não é aquela palavra do dicionário, é aquela palavra que ela está fora de sua ordem gramatical, fora de sentido. E é por isso que os autores muitas vezes vão utilizar de figuras de linguagem, como por exemplo a metáfora, como por exemplo a comparação, e como nesse poema que nós acabamos de ler, a ironia, porque ele está sendo irônico. Tudo que ele discorre nesse poema, é exatamente o contrário do que ele quer dizer. Então, a literatura, litera, essa primeira parte aqui vem de letra. A literatura, sim, é a arte de escrever, é a arte de ler. Litera significa letra, vem do latim. E ela se vale exatamente da arte de usar bem a palavra. E apenas homens e mulheres que mexem com a sua subjetividade e que compreendem nas profundezas de um texto poético o que está querendo, o que subtende-se, que o poeta quer dizer, é que de fato a literatura fará sentido para estes leitores. Realidade, representação e invenção, só para complementar. Aí aqui eu vou colocar uma palavrinha, vero, que vocês sabem que é verdade, semelhança. A verossimilhança, semelhança vem de semelhança, é uma semelhança da realidade. Ou seja, a literatura parece com a realidade, porque ela mexe com a realidade, mas ela não é simplesmente realidade. Ela mistura um pouco e por isso ela inventa. É uma representação. É aquilo que eu falei uma vez para vocês em sala, uma árvore. Aqui não é uma árvore, aqui é a representação de uma árvore. Então, a literatura pega fatos do nosso dia a dia e transforma esses fatos, inventando, recriando, representando. E aí temos algumas funções da literatura, só para a gente encerrar. É uma literatura engajada, ou seja, ela se engaja com a sociedade para criticar o que está de errado no que acontece em sua época, certo? Porque nós temos as escolas literárias que cada época daquela era uma realidade diferente, tudo bem? Aí nós temos a literatura que o objetivo é entreter, entretenimento, ou simplesmente a arte pela arte, é só a arte pelo prazer de fazer arte. Temos aqui uma das funções, três das muitas funções da literatura: entreter, criticar ou simplesmente fazer a arte pelo prazer de se criar arte. Então é isso. Agora vocês vão estar preparados para responder ao formulário que eu preparei. Um beijão, boa semana a todos.